Então, acho que já começamos a gravação. Então, primeiramente, boa tarde a todos, todas e todes. É um prazer reencontrá-los na nossa segunda-feira. Já é se tornando comum o nosso encontro. Hoje, então, nós vamos para o 9º encontro do projeto de extensão Diálogos sobre História e Formação, Diálogos sobre História da Educação e Formação de Pesquisadores em Tempos de Pandemia. Hoje são 16 de novembro de 2020, agora são 14 horas e 7 minutos, e hoje nós vamos ter a presença de um querido amigo que é engraçado dizer, mas que a pandemia me trouxe, né? A pandemia tem o seu lado ruim, mas teve o seu lado positivo, que foi me dar a possibilidade de encontrar pessoas queridas nos mais distantes rincões do Brasil. E entre eles, essa pessoa que nos acompanha hoje, de uma generosidade gigantesca, meu querido amigo Josemir Almeida Barros. E eu vou ler um pedaço do currículo Lattes dele, do resumo que ele coloca, e ele tem muita coisa bacana para nos contar. Penso que vai ser uma tarde maravilhosa, a gente vai aprender bastante sobre história, sobre formação de professores, sobre pesquisa, e de um lugar que para muitos de nós ainda é distante, né? Então, o querido Josemir é professor, pesquisador e extensionista, eu achei bacana essa palavra no teu currículo Lattes, né? No Departamento de Ciências da Educação, integrante do Programa de Pós-Graduação em Educação Escolar, mestrado e doutorado profissional, o primeiro doutorado profissional do Brasil, né? É da UNIR, então, campus Porto Velho, na Universidade Federal de Rondônia. O Josemir é pós-doutor em Educação pela Universidade Federal do Mato Grosso, doutor em Educação pela Universidade Federal de Uberlândia, com estágio sanduíche no Instituto de Educação do Minho, em Braga, Portugal, mestre em Educação na UERJ, especialista em História da Educação, História do Brasil, na PUC, Minas Gerais, graduado em História na Católica de Minas, pedagogo, né, formado em Pedagogia pela Unieb, Universidade de Uberaba, foi vice-chefe do DECED, da UNIR, é vice-coordenador da Rede de Pesquisa, Ensino e Extensão em Educação nas regiões Centro-Oeste e Norte do Brasil e na América Latina, coordena pesquisa sobre educação rural, participa da coordenação da Fundação Roraima Rondônia de Amparo ao Desenvolvimento das Ações Científicas e Tecnológicas e a Pesquisa do Estado de Rondônia, é integrante do Conselho Editorial da Revista Educa, vice-líder do Grupo de Pesquisa Multidisciplinar em Educação e Infância, entre outras imensas coisas que ele coloca para nós, né? Mas o Josemir pode-se dizer, né, que ele está em Rondônia, mas ele é do Brasil. Pelo currículo Lattes, ele andou em vários estados. O próximo passo dele é fazer uma visita aqui no Rio Grande do Sul para a gente conhecer, tomar um chimarrão e um vinho no inverno, Josemir. Né, querido? Vai ser um prazer te receber conosco aqui. Querido amigo, eu te agradeço imensamente pela disponibilidade, pelo teu tempo, pelo teu tempo de dividir com a gente as tuas histórias, né? Que são muito importantes para nós. Tem muitos alunos aqui de graduação, de iniciação científica, de mestrado e de doutorado, colegas também da nossa área de pesquisa. Então, todo mundo vai te ouvir, com certeza, vai ser uma tarde maravilhosa. Só para lembrar a todos que depois de terminada a palestra, né, o nosso encontro, esse encontro vai ser divulgado no canal do YouTube do Repositório Digital Tatu, tá? Que é quem promove todos esses eventos, ficar disponível para todo mundo. Então, por gentileza, peço que vocês vão lá, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal do Repositório Digital, tá bom? Meu muito obrigado. Josemir, seja bem-vindo e a palavra é tua, querido. Muito obrigado, professor Dr. Alessandro Bica. Para mim é sempre um prazer participar das atividades científicas de grande envergadura, né, de uma responsabilidade ímpar como esta. E eu gosto muito da extensão, e eu também vou falar um pouco sobre isso, né,
foi por meio da extensão que eu consegui me constituir e reafirmar enquanto professor também, né? Então, os projetos de extensão, para nós, não é, eles são extremamente relevantes, importantes, embora o tanto das atividades que nós desenvolvemos não tenha reconhecimento, né, diante de uma administração pública irresponsável, não é? Mas isso não há de continuar por muito tempo. Então, de imediato, eu agradeço imensamente ao professor Alessandro Bica. Confesso que esses últimos meses não foram fáceis, pensando o que falar, não é? São tantas coisas, mas, ao mesmo tempo, o que selecionar diante de um público, vamos dizer assim, cativo, não é? E com um conhecimento muito específico, né? Quando a gente trata aí da historiografia da educação, e para nós é uma temática muito relevante. Como o professor Alessandro mencionou, também tive o prazer, para mim é um prazer também, professor, poder conhecê-lo, conhecer parte dessa equipe maravilhosa. São colegas, estudantes da graduação, da pós-graduação, colegas professores. Eu tenho acompanhado cotidianamente, tenho aprendido muito com todos vocês, né? Então, eu externo aqui, mais uma vez, os meus agradecimentos a toda a equipe, coordenada pelo professor Alessandro Bica, né? São diversos profissionais, estudantes, investigadores, extensionistas. Então, para mim, é sempre importante conhecer equipes como esta. Nós temos aqui também o cumprimento dos colegas que estão a participar aqui. Tem a minha colega, a professora doutora Nilce Vieira, que foi a minha supervisora no pós-doutorado, né? Ela falou que vai fiscalizar aqui como é que será a trajetória, professor. Olha a situação, né? Mas muito obrigado pela participação, os alunos também da graduação, da pós-graduação, da Universidade Federal de Rondônia e de todas as universidades, né, da educação básica, todos os colegas que aqui estão presentes. Eu fiquei a pensar o que falar, né? E aí eu fui recorrer ao Ítalo Calvino, O Dia de um Escrutinador, né? É um conto, um curto conto, mas que me chama muito a atenção, me atrai muito, por diversos motivos, e entre eles a questão da eleição. Nós acabamos de sair, né, do primeiro pleito para prefeitos, para vereadores e algumas localidades também para senadores, e esse conto foi escrito na metade do século passado, uma história que ocorre na metade do século passado, quando o Ítalo Calvino, então, ele foi votar numa determinada sessão na Itália, e ele se deparou com diversas e inusitadas situações, né? Como um dos exemplos, a própria situação que agrega os deficientes no momento do pleito eleitoral. Então, isso o chamou muita atenção, ele tentou fazer uma escritura sobre esse fato. Mas ele não conseguiu, porque ele não tinha materiais suficientes no momento. Então, ele protelou essa proposta, este projeto. Daí, a alguns anos, então, ele teve a oportunidade, e ele diz, né, embora seja um conto, há fatos reais, embora tenha mudado o nome de alguns personagens, né, alterado alguns contextos, né, como forma, inclusive, de assegurar a integridade de muitas pessoas, né. Então, daí a pouco, ele consegue escrever, e aí é um conto que trata de aspectos filosóficos, que trata também de temas como a democracia, que trata sobre a questão da eleição, que trata também sobre a situação de um intelectual comunista, que é um pouco a história de si mesmo, né? Um intelectual comunista e as razões do agir do intelectual dentro de um contexto, dentro de um espaço, não é? E num tempo. Então, é uma história que se mistura ao seu fazer histórico, né? Então, me chamou muita atenção
esse conto é do Ítalo Calvino, né? Então, até sugiro que, em algum momento, né, quem tenha o interesse, é uma história bastante importante, não é? E o tema que me atraiu muito é essa ideia, as razões do agir da história. Então, para nós que somos também investigadores, professores, profissionais no campo da história, historiografia da educação, o que significa, né? Quais são as possíveis razões do agir numa perspectiva histórica, né? Mas aí, professor, eu sou natural de Minas Gerais, então eu peguei aqui o Grande Sertão Veredas, o Guimarães Rosa, uma pequena passagem que ele diz assim: sertão, sabe o senhor, sertão é onde o pensamento da gente se forma mais forte do que o poder do lugar. Viver é muito perigoso. Então, quer dizer, esse desafio, né, a vida é muito perigosa. Ensinar é algo perigoso, pesquisar é algo perigoso, fazer extensão é algo perigoso. Agora, perigoso para quem, né? Esse perigo, ele, de alguma forma, ele coloca em xeque as estruturas do poder. Então, perigoso nesse sentido, né? Que debate, que dialoga, que enfrenta. E ao fazer esses enfrentamentos, obviamente que nós estamos a utilizar de uma série de aparatos técnicos, tecnológicos, né? O livro na condição de algo técnico, o próprio giz, né? Sou da época do giz, tradicional giz colorido, né? A gente até molhava o giz para ficar né, vamos dizer assim, mais destacado, dei muitas aulas utilizando esses recursos, né? Da educação básica, é claro. Mas aí vem de novo, professor, se me permite, um poema rapidinho aqui, do Ricardo Azevedo, de um livro chamado 19 Poemas Desengonçados, né? Esse trata da aula de leitura, né? Então me atrai demais esse poema. Ele fala assim: a leitura é muito mais do que decifrar palavras. Quem quiser parar para ver pode até se surpreender. Vai ler nas folhas do chão se é outono ou se é verão, nas ondas soltas do mar, se é hora de navegar. E no jeito da pessoa, se trabalha ou se atoa, na cara do lutador, quando está sentindo dor. Vai ler na casa de alguém o gosto que o dono tem, no pelo do cachorro, e se melhor gritar, socorro. Na cinza da fumaça, o tamanho da desgraça, e no tom que sopra o vento, se corre o barco ou vai lento. E também na cor da fruta, e no cheiro da comida, e no ronco do motor, nos dentes do cavalo, e na pele da pessoa, e no brilho do sorriso. Vai ler nas nuvens do céu, vai ler na palma da mão, vai ler nas estrelas e no som do coração. Uma arte que dá medo é a de ler um olhar, pois os olhos têm segredos difíceis de decifrar. Tá nesse livreto aqui, 19 Poemas Desengonçados, do Ricardo Azevedo, porque são as nossas diversas leituras, né? E eu trago de imediato essa provocação, quase que uma provocação, porque nós fazemos diversas leituras, né? Nós temos as nossas razões do agir no campo da história, e nós vivemos nesse perigo constante, ou pelo menos nos colocamos em um perigo, que é esse perigo em enfrentar, em desafiar, em falar o que pensamos, em defender o que pensamos, por diversos motivos, entre os quais o estilo, né, de vida, a concepção, no nosso caso de educação, de história, de política, a concepção de sociedade, e assim há um perigo, né? Então são diversas as justificativas, né? E eu fiquei a pensar sobre essa importância da história. Eu vou colocá-la na condição de ciência, né, de uma das áreas de formação,
como também a importância da educação na condição de ciência, não é? Com possibilidades também de formarmos, né, e de alterarmos percursos, principalmente no campo das ideias. E eu fiquei a pensar sobre o início das minhas atividades, inclusive na história, né? E me veio à cabeça dois fragmentos de texto também, de um livro que eu gosto muito. Esse livro, eu não sei se ainda está esgotado, mas é o Tempo da História, não é? Que é um livro organizado por Adalto Novaes. E eu pego dois fragmentos de textos, um é do Newton Bignotto e o outro do Ailton Krenak. O Bignotto, ele fala assim, nesse livro que é Tempo e História, né? Lá pelas tantas, ele diz assim, o título da parte, né? É um fragmento, os capítulos são bem curtos, chama O Círculo e a Linha. Também é um debate filosófico, né? Que se aproxima da história. Então, a frase que eu tirei foi assim: somos inventores de nossa natureza e também de nossa história. Então, nós somos inventores de nossa natureza e de nossa história. Então, nós somos corresponsáveis por um processo cultural, não é? Que nos coloca a hora em perigo, que nos faz ler, que nos faz escrever, que nos faz ser quem somos. E, por isso, há tentativas diversas de rupturas, principalmente nas formas pelas quais pensamos o que pensamos, né? Pensamos e expressamos o que pensamos. Por que eu penso do jeito que penso? Por que eu ajo do jeito que ajo? E o outro texto é do Ailton Krenak. O texto ele é intitulado Antes o Mundo Não Existia. Então, assim, é claro, né, é um indígena, e é bastante interessante o que ele nos traz. Logo de imediato ele fala assim: os intelectuais da cultura ocidental escrevem livros, fazem filmes, dão conferências, dão aulas nas universidades. O intelectual na tradição indígena não tem tantas responsabilidades institucionais, assim tão diversas, mas eles têm uma responsabilidade permanente, que é estar no meio de seu povo, narrando a história, com seu grupo, suas famílias, os clãs, o sentido permanente dessa herança cultural. Então, eu fiquei a pensar, né, essas críticas que o Krenak estabelece, e que ele remenda também em outro trecho, que ele fala que nós, homens dessa cultura ocidental, homens brancos, né, uma crítica que ele faz, né, ele diz assim: vocês precisam de arquivar os seus conhecimentos em computadores, aí eu estou colocando, né, mas ele diz em bibliotecas, que é encaixotar os livros, mas nós usamos também uma série de equipamentos tecnológicos, né? Então ele faz essa crítica que nós precisamos arquivar o conhecimento, enquanto a cultura da tradição indígena, da oralidade, da narrativa, né, não precisa disso, ou seja, os sabedores carregam, não é, por meio da sua oralidade, diversos importantes conhecimentos. Então, eu fiquei pensando muito sobre tudo isso, né? E por que a história da educação? O Josemir nasceu em Belo Horizonte, no meio urbano, filho de trabalhadores. Meu pai foi motorista de ônibus, né? Era motorista de ônibus. Minha mãe trabalhava em casa. O meu pai ele veio do interior do estado, de uma cidade chamada Pedra Azul, logo na divisa com a Bahia, né? Uma região conhecida como Vale do Jequitinhonha, uma região de uma cultura importantíssima, não é? Um sentido bem ampliado mesmo, que seja no artesanato, que seja no modo de ser das próprias pessoas, né? Da culinária, das tradições diversas, né?
Só que, o que ocorre? O Josemi nasce numa família sem tradição de estudos, com formação elementar, e muito focada no trabalho dentro de uma sociedade capitalista que conhecemos. Então, o estudo não passava nem na esquina, não é? Então, mas, de toda forma, eu tive a oportunidade de estudar no jardim de infância, né? Aquele antigo jardim de infância, 6 anos. Na época não era fácil também pagar a escola, eu percebia isso dentro da própria casa, né? Aos 7 anos eu fui para o grupo, né? E fiz tudo aquilo que uma criança faz na escola. Eu pintei, bordei, mas eu nunca fui o destaque da escola em nenhum quesito, em nenhum item. Nem na bagunça e nem nas notas. Então, eu era um aluno que gostava da escola, gostava dos professores, não é? Um respeito por todos, pelos colegas, e toquei os meus estudos. Sempre tive muito respeito, então, pela escola, pelas professoras, tive professoras, né? Sempre... Só que tem um detalhe, desde a época do primário, eu sempre tive dificuldades em decorar coisas, né? Um dos exemplos era a famigerada tabuada, né? Isso para mim foi um desafio grande, né? Parece-nos que, na ocasião, a situação do decorar era algo convencional, comum e sem vinculações aos cotidianos. Então, era decorar por decorar. E eu tinha muita dificuldade de tudo isso, mas eu não reclamava com ninguém e tentava me esforçar aí para poder aprender aqueles números mágicos, né? Mas, mesmo assim, eu gostava da escola. Em casa, eu gostava de desenhar, mas gostava mesmo de fazer brinquedos. Coisa de criança, né? Brinquedo com as coisas que a gente achava na própria casa. Bom, aos 11 anos de idade, depois do primário, eu experimentei um trabalho fora de casa. Em casa, na perspectiva do trabalho, na concepção do trabalho como princípio educativo, sempre trabalhei em casa. Mas aí, aos 11 anos, eu fui trabalhar num comércio, um bar, mercearia, e lá eu fazia de tudo, né? Eu varria, eu passava pano, eu lavava banheiro, eu atendia no balcão, eu fazia o caixa, eu vendia de tudo, eu fazia pedido junto aos fornecedores, eu enchia freezer, né, com bebidas. Na época era garrafas de vidro, tudo, não tinha esse recipiente de plástico, né? Fazia de tudo, aprendi a fazer de tudo, mas na verdade eu gostava mesmo era de comer biscoito. Vendia biscoito, caixas de biscoito, e vendia a granel, né? Então, quando alguém chegava para comprar biscoito, eu comia um biscoito. Quando alguém vinha para comprar o salame, eu comia uma fatia de salame. Não é? Quando eu tinha condições, conversava com o proprietário, eu tomava um refrigerante, comia um doce. Imagina, no comércio tinha tudo aquilo que não tinha na minha casa. Era uma festa, né? Mas não tinha salário. Ganhava uma pequena quantia ao final da semana. E o trabalho era de 7 às 11h30 da manhã, diariamente. Não é? Com 11 anos, então, após o trabalho, eu corria para casa, tomava um banho no quintal mesmo, porque eu não podia molhar o banheiro, né? Almoçava e ia para a escola estadual Professor Bolivar de Freitas. Me chamava muita atenção o nome dessa escola, professor, né? Eu tinha uns 30 minutos para chegar na escola e ia debaixo de um sol, sem nenhuma proteção. Andando, naquela época, tinha lotes vagos, né? Tinha avenidas perigosas, como nós temos um pouco hoje também. Mas era um pouco mais uma característica rural, né? Hoje, a proposta urbanocêntrica, ela já tomou conta de tudo. E com o passar do tempo, eu passei a trabalhar também a partir das 18 horas. Imagina, eu
de 13 às 17h40, de 13 horas às 17h45, eu estava numa escola, fazendo o primeiro grau. Na parte da manhã eu trabalhava, na parte da noite também. Então, o meu tempo, manhã e noite, era trabalhar. Então, o trabalho, ele foi o curso, né, assim, do primeiro grau todo, da quinta, oitava série, antiga. Né? E, claro, eu me deparei com diversos problemas, e é bem engraçado esses problemas, agora dentro da própria escola, que um dos problemas é que eu detestava história. Eu sou professor de história, eu detestava história. Inclusive, eu fui reprovado, na ocasião nós falávamos que era bomba, né? Eu tomei bomba, história, imagina, isso era uma coisa do outro mundo. Ninguém tinha... ninguém gosta de perder, a verdade, né? E essa coisa de tomar bomba não soava muito bem na época. Então, tomei bomba história, porque eu não tinha condições de decorar nada. Era uma história linear, uma proposta, inclusive, muito parecida com o que Humberto Eco traz, né? O Nome da Rosa, que é a história dos copistas da Idade Média, inclusive. Copiava, abria o livro de história, copiava, tinha que decorar. Isso nunca entrou na minha cabeça. É claro que eu fui reprovado, tomei bomba. Bom, e ao formar o primeiro grau, eu fui trabalhar na indústria. Olha bem, aos 14 anos de idade, eu saí do primeiro grau, saí de um comércio que não tinha vínculo trabalhista absolutamente nenhum, e eu fui para o chão de fábrica, na condição de assalariado, comia marmita, e estudava à noite, agora já no segundo grau. Então foram 3 anos, do primeiro ao terceiro ano, né? E assim eu comecei a entender melhor o que era filosofia, o que era história, o que era uma sociedade capitalista. Até então eu não entendia muito dessas coisas, não. Minha vida era trabalhar mesmo, e olhar para as dificuldades da classe trabalhadora, né? Que a maior parte do povo brasileiro compõe. Então, a escola me formou, mas a indústria também permitiu uma apropriação de saberes que definiram também os meus rumos. Eu aprendi desde cedo que era luta de classe, sem saber minimamente o que era os princípios defendidos por Marx. Na indústria, eu conheci um torneiro mecânico que era afiliado ao sindicato dos metalúrgicos. Né? Pronto, aí você já sabe o que ocorreu. Eu fui para o sindicato, e o primeiro livro que eu comprei foi A Consolidação das Leis Trabalhistas. Não é? Como não fosse bastante isso, eu fiquei amigo do contador da indústria. E eu me especializei em direitos trabalhistas. Observe a situação. Né? Queria entender como é que era isso, quais eram os direitos trabalhistas. Então, os colegas que eram demitidos da indústria, a gente fazia o acerto de contas antes mesmo deles irem para o escritório da indústria. Não é? Então, na indústria, eu fui aquele trabalhador, digamos, um trabalhador padrão, né? Fiz tudo. E fui me apropriando de muitos saberes. Mas não do processo criativo, porque isso não era permitido, isso era só para os engenheiros. Era quase que um robô na indústria. Né? Aquele filme do Charlie Chaplin fala muito, eu gosto muito, Tempos Modernos, eu gosto muito daquele filme, principalmente por conta de me ver naquela situação. Né? Bom, mas eu resolvi continuar os meus estudos e fui fazer História, né, na PUC, Minas Gerais. Só que tinha um problema, eu trabalhava o dia todo e o curso era pela manhã. E aí você acha que eu fiz algum acordo com o dono da indústria? Eu não. Eu simplesmente não ia trabalhar. Eu chegava na parte da manhã, não, na parte da manhã eu ia estudar. Na parte da tarde eu vinha trabalhar, eu entrava para a indústria e eu fazia de tudo na indústria. Como eu fazia de tudo, e na ocasião eu tinha inclusive carteira de motorista, eu levava o patrão, inclusive, de um lado para o outro, eu fazia serviço de banco, eu buscava mercadorias, eu entregava mercadorias, porque aí já começou uma fase também diferente, né, que é um pouco sair do chão de fábrica para desenvolver outras atividades vinculadas, obviamente, à indústria. Mas mesmo assim eu não tive nenhum corte de salário, né, fui assalariado e continuei. Mas esse negócio de mais-valia eu aprendi no chão de fábrica, né? Esse negócio de uns que recebem, outros que são explorados.
não é? Então, por algumas características, né, que era essa situação, eu tinha disposição para aprender muita coisa na indústria, de fato aprendi, trabalhava com quase todas as máquinas sem ter a expertise, o diploma de torneiro mecânico ou de uma outra especialidade. Mas eu trabalhava em tudo, porque o meu amigo era um torneiro mecânico profissional e ele me ensinava tudo. Então, como eu fazia de tudo, ninguém me perturbava muito dentro da indústria. Então, eu fui estudar sem que ninguém me perturbasse, mas eu também fazia tudo, era um funcionário padrão, não faltava, não adoecia, produzia intensamente, mas também refletia muito sobre essa situação da mais-valia, não é? E eu acabei aprendendo a fazer projetos dentro da própria indústria, porque tinha um setor de projetos sem nenhuma formação de engenharia em nada. Aprendi a fazer projetos, daí a pouco eu fazia projetos. Então, eu saí de dentro da fábrica e fui para o escritório para fazer projeto. Bom, então pensem numa situação que é a situação de um sujeito que trabalhou muito tempo na indústria, conheceu aí um monte de teórico, lia Marx, Raimundo Faoro, Caio Prado Júnior, lia Laura de Melo Souza, Fernando Novaes, Sérgio Buarque de Holanda, e lia muita gente, né? Muita gente boa. Mas aí começaram as decepções. Por que as decepções? Porque a história, para mim, sempre foi uma formação importantíssima, né? E de fato. E no processo, e nesse processo formativo, vieram algumas indagações. E entre essas indagações, quando eu detectei numa determinada ocasião, no governo de Fernando Henrique Cardoso, o primeiro governo, que ele contratou a Fundação Teotônio Vilela para reescrever a história do Brasil. Aí eu falei assim, eu não tinha pensado nisso ainda, que era a utilização da história, não é, para outros fins. Na minha perspectiva, a história sempre era, vamos dizer assim, uma aliada ao trabalhador, né? A história é uma perspectiva de luta de classe, de alterações de percursos, e etc. Então, quando eu me deparei com isso, eu falei assim, não é possível que a história também serve a isso. E para piorar a situação, como nós passamos aqui por um pleito eleitoral, Belo Horizonte teve, na mesma ocasião, um candidato a prefeito que era historiador de profissão, não é? E que era professor universitário. Né? Até aí nada mal. Mas o problema era que esse historiador era um historiador conservador, reacionário, era um conservador que apoiava lá toda aquela trajetória do consenso de Washington, não é? Externava isso, né, da privatização, né, e etc. e tal. Então, isso mexeu muito comigo. Né, e eu acabei entendendo, de fato, o que era o intelectual tradicional e o intelectual orgânico. Então, comecei a fazer a distinção de tudo isso. Né? E eu consegui continuar a minha formação, mesmo com todas as dificuldades, e fui trabalhar na escola. Fui trabalhar dando aula de história, né? Na rede pública, nas redes públicas, também passei por redes privadas, né? Fiz especialização na história do Brasil. Bom, para encurtar a conversa, eu entendi os motivos pelos quais havia grande dificuldade em aprender história. Então, aí eu entendi por que lá na quinta série eu tomei pau, né? Já comecei a entender isso, né? Essa ideia de que uma proposta metodológica, uma proposta didática e o agir do professor, uma concepção que ele carrega no campo da história, né, da política, da sociologia, né? Isso faz muita diferença. Pelo menos eu comecei a me apropriar de tudo isso, eu associei a base teórica à base empírica, né? Mas eu não era muito sabido no campo da didática e da metodologia. Então, eu fui experimentando um monte de atividades num processo criativo e enfrentando aquilo que eu chamo de tradicional, que era a famigerada prova. Então, pelas escolas que eu passei, de alguma forma, eu consegui romper com uma estrutura de prova endurecida, que é todo mundo um atrás do outro fazendo prova.
No dia da minha prova, qualquer um podia sair, podia abrir o caderno, podia abrir o livro, porque eu não ia achar no livro nada para poder responder, não estava no caderno, tinha que elaborar. Então, eu comecei a entender isso. Mas sempre pelas escolas que eu passei, eu fui muito perseguido, né? Talvez por uma concepção de sociedade que nós defendemos, talvez diferente, né? Mas mais do que tudo, por conta de uma movimentação dos próprios alunos, no sentido de cobrar os seus direitos, as suas reivindicações, e a gestão achava que eu era o sujeito responsável por tudo isso, sendo que, na minha concepção, isso era mais do que um direito. A escola precisa de ter, na escola tem que ter papel higiênico, na escola tem que ter água, não é? A escola, na época de chuva, estava vazando, estava caindo água em todo mundo, então tem que consertar o telhado. Não é? E assim vai. Não é? Então, eu sempre fui muito perseguido. Não é? Isso me marcou muito. Eu trabalhei muitos anos na educação básica e o estupim da minha saída da educação básica foi justamente numa greve de professores, porque eu era também do sindicato dos professores na ocasião, né? Era um dos integrantes, mas não tinha liberação, não recebia absolutamente nada. Eu sempre fui professor, vivo dessa carreira, ou dessa muita profissão que temos, que é, né, sermos professores e professoras. Bom, entramos de greve, né, e a escola não parava de jeito nenhum. E a escola que não parava foi a própria escola que eu estudei. Eu sempre trabalhei nas mesmas escolas que eu estudei, tive essa oportunidade. Eu voltei para as escolas na condição de professor. E a escola não parava de jeito nenhum. Então, nós fizemos a parceria com os sindicatos rodoviários e eles nos emprestaram um carro de som. E esse carro de som, nós estacionamos esse carro de som na porta da escola, e eu peguei o microfone e a escola parou daí para frente, porque os alunos não queriam mais aula. Os alunos me identificaram e falaram assim, não, professor, nós queremos isso aí mesmo, nós queremos cadeira, carteira, melhores condições aqui para estudarmos, etc. Quem não quer aula agora são os nossos, os alunos. E isso foi um estupim, porque a direção, a administração, ela simplesmente cortou meu salário. Eu fiquei 3 meses sem salário, até eu entender o que estava acontecendo. Eu consegui investigar e entender que a situação era um corte de salário. Isso me desencantou muito, porque trabalhador, eu dependia do meu salário para sobreviver. Então, 3 meses sem salário, obviamente, eu entrei num processo de financiamento que eu custei sair, né? De empréstimo bancário. Isso marcou muito a minha trajetória. E daí, o que acontece? E daí, eu, então, fui investigando, né, outras localidades, etc. e tal. E daí eu encontrei a Universidade do Estado de Minas Gerais, né? Então, eu fiz um processo seletivo na condição de especialista e fui trabalhar na Universidade do Estado de Minas Gerais, na Faculdade de Educação. Então, eu fui trabalhar. E fui trabalhar com quais disciplinas? Fui trabalhar com História da Educação, fui trabalhar com Metodologia de História e Geografia, e fui trabalhar também com uma outra disciplina chamada Pesquisa em Educação. Não é? Então, é claro, tinha diversas disciplinas, na história eram 3 disciplinas que a gente tinha no currículo. A pesquisa em educação, nós tínhamos exatamente 5 disciplinas, do primeiro ao 5º período, não é? E metodologia de história e geografia tinha 2 disciplinas ao longo do curso. Então, até aí, nada mal, né? Era professor universitário agora, mas um professor aulista, eram 40 horas de aula. Quase morria de tanta aula. Dava aula manhã, tarde e noite. Eu ficava na universidade o dia inteiro. Dependendo do dia, eu ficava o dia inteiro. Não é? E, é claro, isso me exigia muita coisa, porque tinha que, como tem, né, que investir nos estudos, ou seja, há que ter um cuidado redobrado com tudo isso. Então, mas eu fui aprendendo muita coisa. Então, na condição de especialista, fiquei muitos anos na condição de especialista, não é? Na universidade. Então, conheci muita coisa, li muita coisa, né? E tardiamente eu fui fazer um mestrado, não é? Eu fui fazer um mestrado, então eu pensei logo no mestrado em História, não é? Procurei, então, o curso de História, consegui me vincular a uma disciplina enquanto ouvinte no mestrado de História, mas não consegui concluir a disciplina, porque eu dava aula manhã, tarde e noite, eu tinha que me desdobrar para dar aula. Então, eu conversei com a professora, infelizmente, já me desculpe, mas não tem condições, eu preciso continuar a alimentar. Então, deixei essa disciplina, e lá pelas tantas eu tinha um colega que gostava muito da comunicação, e ele foi fazer o seu mestrado em comunicação.
Isso me despertou uma outra curiosidade, porque em casa era muito comum, às 5 horas da manhã, quando todo mundo normalmente acorda, né, pelo menos na minha casa, ligava-se o rádio, deixava-se o rádio numa determinada estação, e eu sou dessa época do recado pelo rádio, né? Então, se você queria mandar um recado para alguém, tinha que ligar lá para determinada rádio e dar o recado, e daí a pouco a pessoa te respondia também pela rádio. Então, eu sou dessa época. Então, isso me chamou muita atenção. Eu falei assim, olha, esse negócio me atrai. Então, eu vou pesquisar o rádio agora, eu vou para a Faculdade de Comunicação. E fui para a Faculdade de Comunicação. Fiz umas 2, 3 disciplinas na Faculdade de Comunicação, gostei demais, aprendi um monte de coisa e fui tentar. E tentei e não deu certo. Eu falei assim, eu vou largar esse negócio porque não está dando muito certo, não. Deixei e continuei a trabalhar. Até numa determinada ocasião, então, surgiu uma proposta de fazer um processo seletivo na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e lá eu fui. E lá eu consegui pesquisar o rádio e educação, eu vinculei tudo, rádio e educação para crianças, né? Então, eu fui fazer a minha investigação no Rio de Janeiro, então, investiguei a Rádio Nacional, imagina, a Rádio Nacional que foi criada por Getúlio Vargas, década de 30, né? Lá atrás. Hoje mudou, é EBC, né, o sistema EBC, mas eu conheci, então, um pedagogo, um comunicólogo, que é o Zé Zu, que infelizmente ele já faleceu, que me acolheu muito bem, era um artista muito famoso, e ele tinha um programa de auditório na Rádio Nacional. E foi aí que eu, então, me aproximei e comecei a fazer a minha investigação. Então, minha investigação, ela tensionava a comunicação, a história e a educação, né, para crianças, e ao mesmo tempo eu procurei na Universidade Federal de Minas Gerais, eu me aproximei da rádio educativa, e lá eu conheci uma professora extensionista, que é a professora Débora Dávila, e ela tinha um projeto de extensão, que era um projeto de comunicar ciência pelas ondas do rádio. Eu fiquei muito encantado com esse projeto, e conversei muito com ela e tudo, e eu só consegui chegar a essa professora porque eu fiz disciplinas na comunicação, na Faculdade de Comunicação, então eu conheci um monte de jornalistas, radialistas e etc e tal. Então, em contato com essa turma toda, eu conheci a professora Débora, que é professora hoje, inclusive, da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Educação, do curso de Pedagogia, mas ela também é professora do Instituto de Ciências Biológicas, ela dá aula para cursos de medicina, não é? Então, eu me aproximei, e essa professora tinha um trabalho muito bonito, e esse trabalho, então, passou a ser o debate da minha dissertação, né? Bom, e eu continuei a trabalhar, e ao defender a minha dissertação, eu fui logo para o doutorado, né? Mas o que me chama mais atenção também, que eu queria lhes dizer neste instante, é que é muito importante para mim que logo que eu fui trabalhar na faculdade de educação, que eu saí da educação básica e fui para o ensino superior, eu procurei o núcleo de educação de jovens e adultos, que tinha uma composição de um grupo de colegas, que tinha um projeto de extensão muito grande, e foi por meio desse projeto de extensão que eu me reafirmei, me consolidei na condição de professor. Porque era um projeto vinculado ao Programa Nacional de Educação na Reforma Agrária, que era alfabetizar e escolarizar trabalhadores rurais nas suas mais diversas localidades no interior das Minas Gerais, um projeto vinculado ao Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, e a FETAEM, que é a Federação dos Trabalhadores na Agricultura no Estado de Minas Gerais. Então, eu comecei a participar junto dessa equipe, então, participei de muitas atividades formativas e etc. e tal, então eu tive a oportunidade, inclusive, de coordenar parte do projeto, e isso correspondia que eu tinha que correr às Minas Gerais, além de dar aula, eu tinha que correr às Minas Gerais, fazer pesquisa, extensão, né? Nós tínhamos que construir a sala de aula em áreas de acampamento, isso não era muito fácil, não. A área de acampamento de reforma agrária é a área sob tensão, né? Porque acampamento, a terra não está resolvida, a situação da terra não está resolvida, né? A questão da luta pela reforma agrária. Né? Mas o meu papel ali é o papel de professor, de educador, né?
Então, nós tínhamos que erguer salas de aula. Ajudei muito a construir sala de aula no Cerrado, né, no Vale do Jequitinhonha, no norte de Minas, nas suas diversas regiões. Rodei tudo, conheço bastante. E não só erguer a sala de aula rural, né, mas também tínhamos que selecionar monitores que tivesse uma formação mínima e disposição para receber uma bagatela na ocasião, que era de R$ 400, que eram os monitores educadores populares para alfabetizar e escolarizar, então, a turma, né? Então, tinha que trabalhar com oficinas para todos esses monitores, tinha que selecionar os monitores, em parceria com os movimentos, não era eu que escolhia, eram os movimentos, movimento social e sindical que escolhiam, a gente trabalhava com oficinas, e a prioridade era fazer com que o trabalhador rural pudesse ler e assinar o seu nome e parar de ser enganado pelas instituições financeiras, né? E, claro, como eu falei hoje, né, nos 19 poemas engossados, essa leitura é muito importante para todos nós, né? Então, isso me marcou muito. Então, na minha tese, eu coloco assim, olha, um fragmento de agradecimento no início, eu coloco assim, a tese chama a Organização do Ensino Rural em Minas Gerais, suas muitas faces em fins do século XIX e início do XX. Por que eu fui para o rural? Aí eu fui para a História da Educação, um doutorado, bem específico, porque já carregava vamos dizer assim, essa indignação freiriana, né? Uma concepção de mundo capitalista e etc. e tal. Ao mesmo tempo, já estava vinculado aos trabalhadores rurais, de alguma forma. E aí, o que ocorre? Eu consegui associar uma coisa à outra. Então, lá na tese, eu coloco assim, aos professores estagiários do Núcleo de Estudos e Pesquisas em Educação de Jovens e Adultos, NEPEJA, da Faculdade de Educação da Universidade do Estado de Minas Gerais. Agradeço pelas parcerias, pelo apoio, pela camaradagem, pelo companheirismo, pelas lutas, pelos sonhos, pelos desejos, pelos estudos, pelas pesquisas e, sobretudo, pela extensão, porta pela qual parti para as descobertas do mundo. E eu colo essa frase ou esse parágrafo em outro que, para mim, é muito significativo, porque eu tenho lado, né? Outro dia eu estava falando isso, inclusive, junto com a professora Nilce, alguns colegas aqui participaram também do JOPEC, que é um encontro importante, Centro-Oeste e Norte. Eu falo assim, eu agradeço, né, a minha tese, ao companheiro Luiz Inácio Lula da Silva, pois carregamos as marcas da indústria, eu também fui metalúrgico. Sua frase, nunca duvidem da capacidade da classe trabalhadora, é histórica, é dialética, é uma composição de eus, de nós, né? Então, para vocês entenderem um pouco assim, como é que eu entrei na história? Eu não entrei de graça na história, a história não caiu em mim, a história da educação foi toda uma construção cultural, eu não nasci para ser professor, não nasci para fazer história, eu não nasci para fazer pesquisa, isso tudo foi uma apropriação cultural, foi assim, um desafio, um entendimento dos percursos, um entendimento do mundo do trabalho, as dificuldades para poder estudar, as dificuldades em ver os meus alunos dentro de um contexto também de perversidade, frente, inclusive, a problemas seríssimos, né? Então, é que nós sabemos, nós que estivemos, de alguma forma, na educação básica, nós sabemos disso, né? É muito difícil estudar, né? Viver é muito difícil, né? Como dizia o Guimarães Rosa. Tudo é muito difícil, né? Então, eu falei isso tudo, né, para chegar na história da educação. Então, eu não cheguei na história da educação desprovido de ferramentais intelectuais, né? Para mim, a história da educação não foi uma decisão também previamente pensada. Eu, lá na universidade, fazendo história ou pedagogia, eu não pensei nisso. Na verdade, eu fiz pedagogia depois, né? Então, assim, como disse o Benjamin, né, eu fui juntando os cacos para dar uma cara, um mosaico, né? Eu sei que a história ela é filha do seu tempo, né? E a minha inserção na história da educação, ela é repleta de furos, de linhas, de banzeiros, e eu vou explicar o que é isso, por meio de fotografias, o que é furo, né? Então, eu estou aqui na região amazônica, junto com uma equipe de colegas, pesquisadores, estudantes, extensionistas, que muito
me felicitam, né? Porque é um pouco isso, essa composição dos eus que me atrai muito. Eu sozinho não teria condições de fazer nada que faço, né? Então, o furo, para vocês terem uma ideia, o furo corresponde, por exemplo, nas águas, que seja num lago, no igarapé. Então, o furo é assim, nós temos um percurso das águas, né? O furo é quando a água sobe muito, chove muito, né? Então o nível da água sobe muito. E quando o nível da água sobe muito, a gente consegue passar com as rabetas, que são as pequenas navegações, entre a mata, né, entre a vegetação, num percurso diferente daquele que é a rua ou a ria, né? Nós temos uma música que fala que essa rua é uma ria. Então o furo é isso. O furo é um atalho, né, mas que só é possível passar por esse atalho em época de cheia. E as linhas? As linhas correspondem... A floresta ela é cortada por linhas, as linhas correspondem às ruas, às avenidas, então são linhas. Linha 10, linha 20, então o mapeamento da floresta é linhas, então cada linha tem um nome. E o banzeiro corresponde já foram muitos os banzeiros, ainda são muitos os banzeiros, né? O banzeiro, nós estamos aqui no meio do Rio, né? Como já desci muito o Rio Madeira aqui, junto com os colegas, para fazer pesquisa e extensão, para aprender, principalmente. Então, assim, a gente vai numa embarcação pequena, às vezes a gente vai numa lancha que cabe, às vezes, 10, às vezes a gente vai numa rabeta que cabe 2, que é o barqueiro e a gente, ou cabe o barqueiro e mais 2 pessoas. Então, a rabeta é bem pequena mesmo, é como uma canoa mesmo, né? Só que tem um motorzinho lá, bem pequenininho, né? Ou então a voadeira, que é o próprio transporte aí que as crianças, né, utilizam para chegar na escola. Mas que quando vem um barcão, um barco grande, que é aquele barco que cabe 300 pessoas, que anda na sua velocidade, que é muito barulhento, né? Esse barco, ele causa um banzeiro, porque ele estremece, né? Ele causa ondas de um lado e do outro, que se a gente estiver perto... na localidade que esse barco grande está navegando, a gente tem que encostar, porque balança muito quando ele passa. Então, é um pouco isso, né? A minha inserção na história da educação é repleta de furos, de linhas e de banzeiros, que é uma brincadeira que eu faço aqui nesse instante. Eu sei que eu estou com o tempo estourado, professor, eu já estou indo para os finalmente aqui. A história da educação... A história da educação ela foi algo constituído por meio da historicidade, ou seja, por meio dos sentidos das coisas. Então, a historicidade no sentido das coisas, e principalmente no sentido das atividades humanas entrelaçadas, feito teias. Então, para mim foi um pouco isso, né? Essa participação de grupos de pesquisa, de redes de pesquisa, ensino e extensão, por exemplo, a rede que é coordenada pela nossa colega professora Nilce, né, que eu sou o vice-coordenador. Então, é um pouco esses sentidos, ou esses entrelaçamentos, que eu considero isso como um desdobramento no campo da historicidade, né? Então, quem se dedica a estudar e pesquisar a história da educação não faz por motivo, vamos falar assim, pela simples busca de cultura ou de um conhecimento de modo genérico. Eu não acredito nisso, né? Mas, no meu ponto de vista, é para compreender melhor uma realidade que nós estamos inseridos e pensar saídas, estratégias, né, diante de um contexto também que merece aí a nossa reflexão, né? Há um fascínio ao nos depararmos, né, a nos aproximarmos de conhecimentos produzidos no passado. Então, eu fico fascinado, eu fico doido, né, quando a gente descobre um documento, como essa própria história do tatu, né, professor? É muito legal essa história. Por que o tatu, né? Que ali que as suas ferramentas para cavar, né, o olfato ali, etc. Então, quando a gente se depara com um material desse, a gente enlouquece, eu me enlouqueço, né? Então, assim, mas nós sempre desconfiamos também de um passado que vem arrumado, né? Então, eu sempre desconfiei de um passado que vem arrumado.
Então, é um pouco isso, esse exercício hoje de um fascínio por coisas que já passaram, numa perspectiva que haja uma condição de potência para melhor pensar essa realidade que nós estamos inseridos, e uma desconfiança de um passado também arrumado, né? Então, e a partir de 2015 especificamente, eu venho aqui para a região amazônica, e cheguei numa situação muito, vamos dizer assim, difícil, né? Porque não conhecia nada. Então, assim, até construir esse campo, entre aspas, não foi fácil, né? Até conseguir orientar uma monografia de TCC, um trabalho de final de curso, até conseguir achar colegas estudantes para participarem da iniciação científica. Eu sei que aqui tem Isabela e Vanessa, parece que nos acompanham, que foram as minhas primeiras, umas das primeiras alunas de iniciação científica, lá no primeiro período, que hoje já eram para ter formado, né, não formaram por conta da pandemia, e que criaram um gosto, se despertaram pela história da educação rural, né, que sabem bem o que representa isso, como os alunos também que nos assistem a isso, colegas profissionais, mestrado, e também do doutorado, né? Então, assim, para mim o que fica, como eu falei outro dia, junto inclusive com a professora Nilce, o que eu falei, assim, para mim tem alguns eixos bem específicos, assim, para a gente caminhar para o final. Então, olha só, o que me faz, né, fazer o que faço, né? De onde vem isso? É claro que de uma forma, vamos falar assim, de uma forma crítica, né? Eu pego aqui uma obra, que é a obra, por exemplo, do Schopenhauer. Eu gosto muito de ler a arte de escrever do Schopenhauer, que ele vai falar assim, poxa, ele faz uma crítica, né? Assim, você vai ficar pensando com a cabeça do outro? É um pouco essa ideia de construir, a ideia criativa e tudo, né? Então, isso me fascina também. Então, um dos primeiros itens que eu coloquei aqui é o seguinte, quais são os motivos pelos quais eu posso destacar, né, nesse trabalho, nesse fazer da história, da educação, principalmente na área rural? Significativo número de escolas rurais ribeirinhas, que compõem aqui o estado de Porto Velho, é o maior estado do Brasil. Para vocês terem uma base, daqui até a capital do Acre, que é Rio Branco, é em torno de 450 quilômetros por terra. A divisa é o rio, que é o Rio Madeira, não é? Que vai desaguar no Pará, não é? Que é um afluente do Amazonas. E aí, se a gente anda daqui a 200 quilômetros no sentido do Acre, indo para Rio Branco, nós vamos nos deparar com o Rio Madeira. E daqui a 200 quilômetros é o município de Porto Velho. Porto Velho é o maior município do Brasil em espaço territorial, né? Extensão territorial, né? Faz divisa com a Bolívia, faz divisa com Mato Grosso, faz divisa com Acre, faz divisa com Pará. Então, olha só, né, a situação, né? E Porto Velho é uma capital que está na floresta amazônica e que tem um significativo número de escolas rurais hoje, rurais e ribeirinhas, né? E no doutorado eu tive a grata surpresa de encontrar a nossa colega professora, a doutora Sandra Cristina Fagundes de Lima, né, que me acolheu muito bem, não a conhecia, não é? Eu sempre participei de atividades da história da educação, sempre rodei na história da educação como um sujeito atento a eventos que diziam respeito à minha atuação profissional, né? Então, eu ia para acompanhar o debate e etc. e tal, né? Mas eu fui me construindo também na condição de investigador, né? Uma outra coisa importante que eu já mencionei, que é a própria constituição da equipe que nos acompanha também. Então, essa equipe que eu sou o que sou em função dessa equipe aí, né? Eu penso que é essa equipe que me acolheu, é uma equipe que tem enfrentado junto aí os diversos desafios, principalmente no campo da produção do conhecimento, quando a gente pensa aí a história da educação no meio rural e no meio urbano, porque é difícil chegar nas escolas rurais e nas escolas ribeirinhas, né? Uma outra coisa também, um outro ponto, é a nossa condição de integrantes, né, de grupos de pesquisa, e principalmente essa rede de pesquisa, ensino e extensão,
em educação nas regiões centro-oeste, norte do Brasil e na América Latina, que é a Reconal Edu. Então, essa rede, ela me fez também, me oportunizou pensar muitas coisas, muitos projetos. Então, para vocês terem uma ideia, eu sempre trabalhei com projetos de pesquisa, eu saio, então, de Minas Gerais, no ano de 2015, venho para Rondônia, por meio de um concurso público, eu vim. Em Minas Gerais, eu já estava com um projeto em andamento da FAPEMIG, que é a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, e com outro projeto aprovado, eu estava com 2 projetos aprovados com fomento, né? Um do Estado e outro do CNPq. Então, um eu tive que abrir mão do Estado, eu abri mão, e outro eu consegui transferir esse projeto para cá e consegui finalizar esse projeto. Então, essa rede, ela me faz pensar muitas coisas, porque eu tenho contato com diversos colegas que compõem também a equipe do Mato Grosso, junto à professora Nilce, né, são os nossos colegas de trabalho, e a gente tem tentado, de alguma forma aqui, professores e colegas, estreitar os nossos laços, principalmente quando nós pensamos na região norte e centro-oeste, porque há uma diferença assim, significativa quando tratamos do sul e sudeste. Para cá os recursos são menores, para cá a situação que nós temos é uma situação não muito confortável, mas é uma situação ainda de luta, né, de conquistas, quando a gente pensa, inclusive, em fomento para pesquisa, para ensino, extensão. Então, é muito difícil ainda, assim, o bolo ele não é dividido de forma igualitária, né? Então, isso, de alguma forma, inviabiliza a continuidade das nossas atividades, né? E o último item, né, que eu gostaria de destacar aqui, que me coloca nessa condição de professor, investigador, de ser humano, né, de pensar o que eu penso, é um compromisso social, né, na condição de um sujeito pertencente a uma classe, né, e um sujeito que adotou desde sempre, ou desde cedo, a ideia de classe para si, por conta de todas essas experiências. Então, eu não podia deixar de falar isso sem mencionar a minha trajetória, embora o nosso foco específico não tenha sido a trajetória, mas o que eu quis dizer-lhes é que essa situação em que me encontro hoje tem todo um traçado, é claro, né? Inclusive, eu já escrevi, um memorial sobre isso, mas tem todo um traçado para chegar neste ponto, né? Então, quando eu falo, por exemplo, essa diferença do intelectual tradicional ao intelectual orgânico, né? Essa ideia, quando a gente estabelece, por exemplo, um enfrentamento aí a uma sociedade capitalista, né? Um enfrentamento às ações burguesas, né? Quando a gente fala dessa opção, né? De defender uma classe, né? Essa ideia de classe, esse entendimento de classe para si e da defesa dessa classe. Então, isso é muito importante para todos nós, né? E, por fim, eu não poderia deixar aqui de mencionar, né, assim, se me permitem, a equipe, né, que, de fato, compõe esse traçado todo. Então, nós temos aqui, ó, preciso recordar que são muitos os caminhos que levam para as escolas rurais, como menciona os nossos mestres e mestras, né? Então, assim, eu vou citar o nome aqui de colegas que já fizeram história da educação, já produziram ou ainda estão produzindo. Então, todas essas pessoas se aproximaram da história da educação, que seja desenvolvendo TCC, que seja na iniciação científica, que seja no mestrado, que seja no doutorado, que seja em projetos de extensão, então é tudo isso. Então, eu pego que a nossa colega professora Andressa Lima da Silva, né, que disse que os professores e as professoras fazem o que podem para alegar a criançada, né, pelo gosto da profissão, pelo ensino e pela própria escola. Quando a gente fala do gosto, tem o nosso colega Carlos Alberto Bosquet, que trabalhou com a história da educação e a arte numa escola de fronteira, Brasil e Bolívia, escola de arte, fez uma pesquisa importante. A nossa colega Márcia de Oliveira Giovani, que investigou sobre a trajetória dos professores e professoras rurais, numa realidade no sul do estado de Rondônia, quase divisa com Mato Grosso. Nosso colega professor Roger da Silva Lima, né, que investigou também algumas narrativas de professores no Vale do Jamari, que é mais na região central do estado.
nossa colega Juliana Cândido Matias, que trabalhou de políticas públicas, né, numa perspectiva de formação continuada de professores na cidade de Rolim de Moura, as nossas colegas que já passaram pela graduação e defenderam o TCC, Jéssica das Chagas, Julie Inglês, Rosa Acácio, Sueli Cristina, Maria Suelane, Joyce Martins, né, que fizeram importantes TCCs sobre a história da educação e o rural, né, escolas rurais e ribeirinhas, né. Como temos também as nossas colegas cursistas que integram ainda, porque embora as colegas não tenham bolsa, mas todo mundo está junto, né, isso é importante, porque construíram também, vamos falar assim, um campo e defendem esse campo, né. Então, por exemplo, tem aí a nossa colega que nos assiste, a Isabela dos Santos, Oliveira da Silva, Vanessa Alessandra Vasconcelos, né? Tem a Paula Veiga, tem a Magda Keller, tem a Isadora Lopes, também, alunos da iniciação científica. Nós temos aqui, do primeiro período, que eu tive a oportunidade de trabalhar com os alunos, né, logo no início, de forma presencial, e por conta de substituir uma professora que estava no pós-doutorado, eu acabei dobrando a minha carga horária nessa disciplina do primeiro período, então eu fui o professor que mais deu aula no primeiro período de pedagogia. E conheci muita gente, muitos alunos, né, que também compõem essa rede. Nós temos aqui a Erivânia, o Josias, a Thaís, nós temos que debatem sobre a nutrição de crianças no meio rural, sobre a língua estrangeira para crianças também no meio rural ribeirinho, não é? Nós temos as colegas mestrandas Andréia Matei, a Júnia Lopes, a Luciana Prado, a Suzana da Costa, né? Então debatem um monte de coisa importante, debatem a arquitetura da escola, cotidiano dos professores, o ensino da legislação, a nossa colega Vanessa Condabro, né? A matemática, né? Como é que se trata da matemática, as narrativas de professores, e, por fim, as doutorandas Andressa e Márcia Giovanni, que também estão conosco aí nessa empreitada, né? Eu sei que eu já estourei o tempo, professor, eu só consulto se eu posso exibir para vocês, nesse instante, um pequeno fragmento com algumas fotografias. Por favor. Tá, obrigado. Então, eu vou apresentar agora. Olha, pronto, por favor, me digam aí se deu certo. Falei muito, vocês cansaram, né? De forma alguma. Conseguem ver? Está apresentando a tua tela. Tá, agora eu já vou. Então, agora sim, eu vou passar para vocês um conjunto de fotografias e rapidamente eu vou dizer o que essas fotografias tratam. Agora sim. Esse é um curso de formação, reunião de professores na Universidade do Estado de Minas Gerais. Oficinas com trabalhadoras rurais. Esse é o processo de entrega de óculos, trabalhador rural tem que enxergar. Processo de leitura, jovens e adultos. A sala de aula, lá à direita um quadro reduzido, a escola construída por nós, o interesse pela escola, a escola no ar livre, uma barraca, bancos improvisados, quadro improvisado, mas muita força. Essa é uma escola. Aqui nós temos uma outra escola, trabalhei muito nessa escola, uma escola muito seriada à noite, com crianças e jovens. Aqui já é na Amazônia, comunidade de Nazaré. Aqui é um lago. Aqui à esquerda é o furo, um atalho. Do lado direito, embarcações. O barco grande, que gera o banzeiro. Dentro do barco, é no mínimo 10 horas de viagem. Aqui nós temos a embarcação dos próprios alunos para chegar na escola. A embarcação oficial.
dos alunos. Os alunos chegam nas escolas com suas embarcações, das suas famílias, abastecer o ônibus na área rural, não tem posto de gasolina na área rural. Uma escola, bandeira do Brasil aí, foi antes das eleições do Bolsonaro. As crianças chegando, retornando para casa, as voadeiras. A voadeira leva sonho. A escola fica bem no alto, preparando mais uma atividade. Nós temos o barco da prefeitura e o das crianças. Uma sala de aula muito seriada. Vamos entrar. 2 salas numa sala. 2 professores numa sala. Olha, de um lado um, do outro lado outro. Uma escola ao fundo do rio. Uma outra escola rural, na região do Baixo Madeira. Uma outra escola rural. Uma outra escola. Ao fundo do rio. E as crianças. É muita coisa que a gente tem, né? Eu sei que foi bem rápido, mas a ideia é de lhes dizer, assim, por fim, é que é muito difícil, né, assim, para estudar, para fazer tudo. As crianças que estudam nas escolas ribeirinhas e rurais, que tem sido o foco das nossas pesquisas agora, nesses últimos anos, nós temos... eu já contei os motivos, né? Eu me enveredei pela história da educação rural ribeirinha. Então, assim, agora nós estamos numa transição do inverno para o verão, né? Que aqui são 2 estações, o inverno e o verão. Uma que chove e outra que não chove. Então, nós estamos começando a entrar aqui no inverno, que é inverno no sentido das águas, né? Que o rio, então, eleva. E esse rio eleva, gente, ele eleva uns 20 metros. Então, observe o que significa isso. É uma coisa impressionante. É difícil de... É só quem conhece mesmo, sabe? A gente fala assim, as pessoas às vezes duvidam, mas as crianças, elas chegam na beira do barranco, elas têm que subir um barranco 20 metros de altura, um barranco que não tem escada, que não tem corda. Elas têm que subir esse barranco aí para chegar na escola, como tem que descer esse barranco também, né? E eu tive a oportunidade, inclusive, de medir a profundidade desse rio em uma das embarcações que tinham equipamento, gente, logo na margem aqui, na beirada do rio, sempre falo isso, 20 metros de profundidade. E nem todo mundo sabe nadar, ou seja, sempre é um risco, navegar sempre é um risco. Quando falta transporte, por exemplo, as crianças, tal é o sonho, o desejo das crianças virem para a aula, né, ou participarem do processo formativo, e o desejo dos seus pais também, que as crianças, elas navegam sozinhas no rio, com as suas pequenas embarcações, e muitas vezes sem saber nadar. Elas atravessam um rio, gente, de 200, 300 metros de extensão, com uma correnteza forte, com um banzeiro, que é só quem já passou por um banzeiro que pode entender o que é isso. Causa muito medo, gente, estremece tudo. Vai para um lado e vai para o outro. Eu tive uma ocasião para vocês entenderem que eu estava numa embarcação pequena e eu fui tirando aqui o tênis, tirando meus equipamentos todos, porque eu aprendi a nadar uma vez, na condição de professor de história, eu não sabia nadar, e entre a hora do almoço e a parte da tarde, eu fui para uma escola de natação, era o único esporte que eu fazia. Então, isso aí eu aprendi. Não por esporte, nem por nada, eu tinha que fazer um exercício, né? Estava adoecendo muito. Então, eu aprendi a nadar. Então, eu aprendi a andar nessas embarcações, descalço e sem nada, desapegado das coisas, dos equipamentos, para tentar fazer a travessia de um lado do outro, mas eu vou dizer a vocês, é muito perigoso. Tem jacaré, tem peixes grandes, maiores do que nós, não é? Nós temos histórias de crianças e estudantes que foram
comidas por diversos animais, jacarés. Nós temos histórias de professores que contam que vão para as escolas rurais, dependendo da situação, eles têm que ir com os recursos próprios. Eles enfrentam animais diversos, não é? Então, assim, é dentro da floresta. Então, na verdade, não é muito fácil trabalhar, mas eu não vi nenhum professor que tenha reclamado. Eu não vi nenhum professor que tenha desanimado e desistido da sua própria história e de compor também uma história do outro. Porque eu, na condição de professor, eu tenho como inspiração os meus professores, sabe? Eu virei professor por conta também dos meus professores, porque eu ficava muito admirado ao ver um professor dando aula, uma aula expositiva, e era, na ocasião, um professor de matemática. Era muito tradicional, ele jogava giz na gente, ninguém conversava, mas eu aprendia e eu ficava olhando aquele negócio, que eu queria ser professor, não ser como ele, mas eu também não tinha uma outra referência, né? Eu não tinha uma outra referência, então... bom, desculpem, é um pouco isso, é uma trajetória, nós estamos na luta, professores, né? Então é um pouco isso. Eu me inspiro muito em todos vocês, professores e professoras, né? O que me alegra muito é a sala de aula, mas muito mesmo. Obrigado. Querido Josemir, que alegria. Assim, eu estou sem palavras, movido pela emoção das tuas palavras, né? Eu acho que isso é uma tônica de todos, né? Várias pessoas comentando da tua apresentação, da tua história, né? Do que tu traz na tua fala, do encantamento que tu produz com a tua vida, com as tuas catarses filosóficas, né? É fantástico, assim. A gente agradece, eu não tenho, assim... Não tenho como dizer o quanto que foi legal, quanto foi bom te ouvir. A tua fala traz muitas coisas que eu penso, né, Josemir, que depois de ontem, da festa da dita democracia brasileira, faz um sentido danado para todos nós. Né? A primeira coisa que tu traz, né, é perigoso porque a gente está onde a gente está. Que perigo é esse que amedronta uma elite que está no poder há 500 anos? Por que nós somos tão perigosos? Né? Por que é perigoso fazer pesquisa? Por que é perigoso fazer extensão? Por que é perigoso fazer ensino? As tuas palavras são de um encantamento, de uma profundidade metodológica e teórica fantástica. Né? Eu acho, Josemir, assim, não tenho certeza. Né? Eu não acho mais nada. Hoje eu tenho certezas absolutas. Né, que é a questão que tu traz muito na tua fala, que é o compromisso social que todos nós devemos ter. Né? Qual é o nosso papel aí quando tu fala do Krenar, né, para quem não sabe, é um intelectual indígena, fantástico, maravilhoso, né, que qual é a concepção de intelectual? Eu não tenho essa experiência de viver com essas pessoas. Né, e me senti vontade de pegar agora uma aluna minha orientando de mestrado, quem sabe a gente visita, eu digo, vamos embora agora, não sei como a gente vai chegar aí, nem quando a gente chega em Porto Velho. A gente está aqui no outro lado do Brasil. Mas a vontade é de visitar e viver essas histórias com vocês. E quando tu traz o Krenak, né, intelectual em ação, que intelectual somos nós, né? Eu acho que é no mundo social, no mundo agora, né? Qual é a nossa diferença no mundo hoje? Né? Nós, como intelectuais, como pensadores da educação. Né? Que pensamentos e que atitude nós vamos tentar trazer. E quando tu faz essa tua anamnese, Josemir, de trazer as tuas histórias da infância, de adolescência e do mundo do trabalho, tu traz uma força na tua retórica que é extremamente importante para a gente entender qual é o local que a gente ocupa no mundo. E aí eu acho que é uma concepção muito freiriana de quem esteve no campo da luta da educação rural, ou que para nós aqui, das escolas do campo, né? E aí, meu amigo, assim, que condição de ser humano tu nos traz, cara? Sabe, eu acho que a tua fala é de uma gratidão gigantesca pela vida, né? Que a vida te trouxe, que a vida nos mostra. E aí, quando tu fala, assim, que ninguém reclama, né, dessas meninos e meninas que atravessam o rio, né? E aí o Anísio Teixeira, Darcy Ribeiro, entre outros tantos, vai nos dizer sempre, todo mundo aprende. Todo mundo tem direito de aprender, né?
E hoje, em pleno 2020, a gente tem que estar falando isso diariamente, lutando, né, pela defesa dessa educação pública, dessa educação de qualidade. E eu penso que vocês aí, né, na Universidade de Rondônia, né, têm o primeiro doutorado profissional do Brasil, e isso para mim é fantástico, né? Para quem nos ouve, os doutorados e mestrados profissionais têm um impacto imediato na educação básica. E aí isso é fantástico quando tu traz, né? E na tua fala, tu traz a gratidão de quem te acompanhou também, né, Josemir? O que é o mineiro chegar em Rondônia e fazer história? E aí muito mais, né? Ninguém faz história sozinho, né, cara? Todo mundo faz história no coletivo. Isso que tu fala, assim, essa gratidão que tu tem pelos teus colegas, é de uma generosidade gigantesca de pessoas como tu. Eu fico, assim, encantado, agradecido, Josemir, agradecido, assim, ó, diante de, nessa pandemia, ter tido a possibilidade de conhecer pessoas maravilhosas, como você, como Virgínia, e outras tantas pessoas que a gente trouxe nos diálogos, né? Nós temos hoje um único encontro do nosso diálogos, e assim, eu falo de pronto, que os diálogos acabam, mas a nossa parceria, companheiro, permanece. Vamos fazer um flanco de resistência fronteiriço, de norte a sul do Brasil. Pessoas como você e os teus colegas aí de faculdade, de universidade, são importantes, né, para nos ajudar a pensar um Brasil diferente, um Brasil mais igual, um Brasil mais justo, né, um Brasil mais democrático, né, de tantas diferenças, né? Se aqui nós temos os caminhos da escola com ônibus, vocês têm os caminhos do rio com os barcos, né, do MEC, vão para ir com dinheiro público. Eu, assim, teria milhões de perguntas, eu estou, assim, extasiado com a tua fala, querido, assim, das imagens, de tudo, e eu abro as perguntas, né, o espaço de pergunta para o Josemir, que, além de tudo, nos trouxe uma emoção fantástica, assim, Josemir. Eu me emocionei contigo, querido, e estou emocionado ainda com a tua fala, e te agradeço de coração, querido. Eu não tenho, a gratidão é tamanha que eu não tenho mais o que dizer que não palavra te agradecer mais uma vez. Eu abro, então, o microfone, peço para quem, se quiser, faça suas perguntas, senão eu tenho uma que me interessa muito saber. Não sei se alguém tem alguma pergunta. A Maria do Horto, me orientando, ela fez o seguinte: gostaria que explicasse melhor, professor Josemir, quando o senhor fala em história da educação, a desconfiança de um passado também arrumado, e quando Legoff diz que documento não é inocente. Tem comunhão esses dois pensamentos? A Márcia Lopes diz que enxerga o Paulo Freire nas tuas andanças, né? E agora a professora Nilce Vieira vai te inquirir. Acho que agora é que a gente precisa ficar com aquele nervoso, né, Jovenil? Nilce, querida. Oi, Alessandro, boa tarde. Boa tarde, professor Josemir, aqui de Cuiabá. Eu falo um pouquinho com você, sei que você está em Rondônia, tenho certeza que o clima está favorável, tem energia, está tudo funcionando. Por aqui, um pouco bastante quente. Imagino que Alessandro tenha um clima mais agradável. Você está onde, Alessandro? Nós estamos em Bagé, interior do Rio Grande do Sul, a 60 quilômetros do Uruguai. Então, com certeza, seu clima é bem gostoso e bem tranquilo, né? Parabenizo pela reunião, pelo trabalho que vocês fazem. Eu tive a oportunidade de receber uma vez, eu queria muito me lembrar o nome do professor que entrou em contato, para eu preencher alguns questionários desse grupo Tatu. Algumas avaliações, alguns processos quando ele estava sendo implementado. Então, eu fiquei muito feliz, parabenizei pelo trabalho, achei muito bonito na época quando eu respondi. Não vou me lembrar quando, mas assim, é porque eu sofro de um pouco de juventude acumulada, tá, gente? Não é problema de memória, não, né? É o tempo. Mas parabenizo pelo grupo, pelas pessoas que estão aqui ouvindo. Conheço o Josemir também há um bom tempo já, tivemos a oportunidade de sermos companheiros juntos no processo de doutoramento, aprendi muito, ele me auxiliou muito naquele momento. Tivemos a oportunidade de estar no mesmo período em Portugal, embora ele estivesse bem ali em Braga e eu estivesse bem ali em Lisboa, bem pertinho, né? Quase uns 500, 600 quilômetros de distância, ele sabe melhor. Mas a gente teve a oportunidade de se encontrar em alguns momentos.
quando houve eventos, e depois a gente veio, eu para Cuiabá, no concurso, em 2013, e Josemir um pouco depois para Rondônia. Vindo para esses lados, a gente começou realmente a desenvolver alguns trabalhos e algumas perspectivas também, eu do lado de cá e ele do lado de lá, tentando interagir nas atividades que a gente desenvolve por aqui. E eu aprendo um pouco todos os dias com o Josemir, né? Quando ele nos diz o seguinte, que ele veio para cá e aprendeu alguma coisa, não, eu fui para lá e aprendi alguma coisa. Acho que é essa troca que é muito importante. E aí, assim, eu ainda não tinha visto, Josemir, nesses momentos todos nos quais nós participamos em eventos ou nos encontramos, que pelo menos umas 2 ou 3 vezes por ano a gente faz isso, né? Ao longo de alguns anos, eu não tinha visto assim, você está meio saudosista esse ano, é isso que eu queria chamar a atenção, que você tem chamado a atenção para a sua história, chamado a atenção para a história das pessoas que convivem com você. Queria que você falasse um pouco disso, sabe? Um pouco dessa questão da memória, dos caminhos que a gente percorre, ao mesmo tempo enquanto historiadores, que a gente está, então, pesquisando e fazendo alguma coisa, mas agora olhando também para a sua própria história, para os seus próprios caminhos. Como é que foi isso, né? Como que você está pensando um pouco isso? E falar um pouco desse percurso que, de repente, está adentrando. Mais uma vez, parabenizo o grupo, vi que tem bastante pessoas aqui participando, fico muito, muito honrada de participar desse momento, professor Alessandro. Parabenizo pelo Grupo Tatu, por outras atividades que, às vezes, a gente pesquisa. Sei que assistência social, assistência estudantil, que é uma outra área que eu milito aí no Unipampa, é muito forte, tem um registro muito bom. A gente acaba que vendo o que está acontecendo nas instituições, né? Parabéns mesmo, e fico muito, mas muito feliz. Tem sido uma honra e um prazer trabalhar com o professor Josemir. Também digo para vocês isso, é uma pessoa muito singular, admirável. Obrigada. Obrigado, Nilson. Só para o pessoal já me orientando, você colocou ali o link para registro da participação e certificação ali no chat, por favor, preencham ali com seus dados. E, Nilson, quem mandou o questionário para ti foi o meu orientando de mestrado, que já defendeu a dissertação, que hoje é meu colega de universidade, que é o Tobias de Medeiros. Ele defendeu a dissertação dele e ele, na dissertação, discutiu a importância do repositório digital. E tu devia ser líder de grupo de pesquisa e por isso tu recebeu. Ah, muito bem. E o Tobias é uma pessoa assim de uma gentileza ímpar também, de um conhecimento, pode parabenizá-lo também, porque eu acho que eu troquei algumas mensagens com ele, uma pessoa fantástica também. Fiquei muito feliz em conhecê-lo em termos de... A gente não se conheceu pessoalmente, não se viu nem dessa forma aqui, mas eu fiquei bastante feliz em conhecê-lo e trocar algumas palavras. Obrigada. Eu pegando a deixa da tua pergunta, e vou deixar o Josemir responder, porque a pergunta foi para ele, mas eu acho que é importante a gente salientar, né? O quanto é importante as pessoas que passam na nossa vida e somam conosco, né? Então, os nossos orientandos de iniciação científica, de mestrado, os colegas do grupo de pesquisa, né? E os amigos que a gente faz nas andanças pelo Brasil. Isso nos faz melhor e nos faz constituir um campo, né? Que além de ser um campo teórico, também um campo de premissas políticas e filosóficas, né? Isso é muito legal. Josemir, a palavra é tua. Muito obrigado, professora Nilce, muito obrigado, nossa colega professora Maria do Horto, professor Alessandro. Nós estamos aqui com as portas abertas para navegar conosco aqui nas ondas da história, né? Para enfrentarmos aqui juntos os banzeiros, entrarmos nos furos, nas linhas, e assim vai. Para nós também será um prazer muito grande. Quando a nossa colega Maria do Horto traz, por exemplo, essa história, esse passado de fato arrumado, ele é um passado forjado, é isso mesmo. Porque o fato não muda, né? O fato é o mesmo. Agora, o que muda é uma narrativa, uma interpretação. E é claro que eu fico muito pensativo, justamente um dos impactos que eu tive no curso de formação de História foi aquele item lá da Fundação Teotônio Vilela, do FHC, que é reescrever a história a partir de um olhar, a partir de uma vertente que, de fato, é uma vertente dos vencedores. Então, essa história dos vencedores, que é uma história que está estampada, façamos a leitura das urnas, é uma história dos vencedores, né? Predominantemente dos vencedores. É claro que tem resistência, sempre haverá resistência, né?
talvez não o resultado das resistências que esperamos, mas sempre haverá resistência. Mas o resultado, né, do passado, ou seja, esse passado que vem arrumado, né, é que muitas pessoas escondem, na verdade, né? Então, esconde-se o passado como uma forma de se reafirmar ou de, vamos dizer assim, inventar, invenção, história e invenção, né? Porque a história não pode ser essa invenção, a história é uma narrativa a partir dos fatos, não é? E, claro, a partir das fontes, etc. e tal, não é? Pode-se ter mais de uma explicação, não há nenhum problema sobre isso, mais de uma narrativa. Agora, uma narrativa que vem a partir de fatos e que está fechada, redonda, que está toda arrumada, é uma narrativa que deve ser questionada, ou seja, daí vamos dizer assim, uma importância de todos nós que produzimos no campo da história, não só no campo da história, mas da educação também, né? Que são as dúvidas, que é a história problema, que é trazer as indagações a partir do momento que nós temos, vamos dizer assim, as diversas narrativas, né? Talvez, quer dizer, na história não existe o si, né? Mas a fake news de ontem, por exemplo, talvez tenha tido um resultado diferente das eleições presidenciais, né? Então, quer dizer, o que ocorreu? Muitos de nós que acompanhamos de perto, vamos dizer assim, essa força, não é? De algo já arrumado, que não é a verdade, por meio de fake news, né? Podemos perceber tudo isso. Então, eu penso que sim, Maria do Horto, tem uma vinculação, né, com o Legoff, né? O Legoff, de fato, é uma obra que suas diversas obras, né? História Nova, e assim vai, Documento, Monumento, né? Então, é um teórico que muito me agrada, né? E eu fiquei muito pensativo também, por exemplo, qual que é a proposta epistemológica quando a gente pensa na história, né? Eu sei que tem diversas proposições, né? Mas eu vejo mais uma condição de encontro, de se apropriar, né? Vamos falar assim, de documentos diferentes, são documentos que, por exemplo, se numa história, numa perspectiva marxista, né? Eu posso me apropriar lá de toda a documentação, mas eu posso construir uma narrativa também por meio da cultura, né? Da história das mentalidades, uma história social, sem deixar de lado a economia, sem deixar de lado a política, né? Então, eu penso que é um banzeiro, né? Que é esse movimento não me faz deixar de ser quem eu sou, nem de pensar o que penso, mas é uma construção. Não é claro que não é uma salada de frutos, uma colcha de retalhos, né? Nós fazemos isso, mas fazemos com consciência, nós fazemos e assumimos isso, essa postura. Então, eu vejo que o passado, ele é importante, né? Agora, mais importante do que o passado é a nossa reflexão sobre o passado, são as narrativas que são construídas sobre o passado, e se essas narrativas, elas foram, vamos dizer, externadas, ou publicizadas, ou publicadas, a partir das verdades ou das mentiras, né? Então, é um pouco isso. Quando a professora Nilce traz, né, professora, eu acho difícil, assim, por exemplo, eu tenho observado que, assim, eu acho que falta algo, né? Eu acho que isso que o professor Alessandro faz, a gente podia fazer num livro, né, também, que é um pouco isso, por exemplo, como é que se constrói o sujeito pesquisador, né? E de que forma a história desse pesquisador, dessa pesquisadora, se entrelaça com a sua própria vida, né? Porque não nasceu para ser pesquisador, para ser professor, mas tem todo um traçado. Então, eu fui pensando, qual que como é que eu cheguei na história? Então, eu cheguei na história da educação, mas para eu chegar na história da educação, eu fiz história, eu fiz, quer dizer, depois eu fiz pedagogia, mas além disso, eu trabalhei na educação básica,
não é? Trabalhei na educação básica, trabalhei no ensino superior, aí eu fiz extensão, então esse recorte é bastante interessante, assim, na minha carreira, né? Eu gosto muito. A extensão me levou para o mundo, porque foi por meio da extensão que eu saí de dentro de sala de aula. Claro, a gente sai de sala de aula também por meio das leituras, né? Mas foi a extensão em si, a extensão me possibilitou percorrer outros cantos, e assim eu ia, né? Por exemplo, eu lembro, assim, por exemplo, que chegava nas regiões rurais, o trabalhador rural, o primeiro lugar que eu tinha que ir com o trabalhador rural era na roça. Se eu não fosse na roça, a conversa não ia para frente. Então, e quando chega na roça, ele me explicava tudo. Ele fala assim, professor, aqui eu planto abóbora. Aí ele contava a história. Desde sempre, ou quando criança, eu trabalhava assim, assim, assim. E aí né? Então ele contava tudo isso. Então eu tinha que ir na roça. Então o ponto de partida foi a roça, a produção agrária, né? Mas a produção para a sobrevivência. Não é essa produção do agronegócio, não é a monocultura, é uma produção que, inclusive, subsidia as próprias escolas em programas políticos, né, em iniciativas políticas da própria esquerda. Eu sei que tem um monte de gente aí que critica a esquerda, mas eu também critico, mas eu sou da esquerda, eu não sou de outro lugar, não, e eu não tenho medo de dizer isso, não tem problema, não é? Eu sei quais são as dificuldades e etc. E tal. E talvez esse passado, professora Nilce, né, que cada um de nós temos um passado, né, e que é numa perspectiva saudosista, mas o passado não volta, né? Mas é por meio do traçado desse passado, né, que eu me constituí quem eu sou, né? E seja, assim, desse pensar, por meio de um pensar, né, que eu sei que tem um monte de gente que critica isso, mas eu gosto, quando a gente fala do pensamento coletivo, eu sei que muita gente critica isso, né? Eu sei que o povo critica lá o Morin, eu sei que o povo critica lá o Lévy, né, Pierre Lévy, entre outros mais, né? Mas eu penso um pouco nisso, nessa construção. Então, as próprias canções falam isso também, né? Eu gosto muito de escutar música, de ler outras coisas mais, né? A ciência, para mim, é fundamental, né? Agora, talvez esse momento também, né, que estamos engalfiados nos pequenos espaços, tenha nos impedido de falarmos mais outras coisas, né? Talvez esse saudosismo esteja vinculado também a uma reviravolta, uma revolta a essa pandemia, uma revolta à falta de possibilidade de continuarmos a fazer o que fazíamos de uma forma segura, né? Mas isso é um foco de pesquisa, professora Nilce. A gente pode pesquisar isso, de que forma os professores eles tratam das suas próprias histórias numa perspectiva saudosista. Eu não tenho resposta, nossa pergunta é difícil. Muito obrigado, Josemir. Obrigado mesmo. Olha, gente, assim, eu agradeço a Nilce pela pergunta e pela indagação, vamos dizer assim. A partir das tuas falas e do próprio questionamento, a gente se pergunta, né? Eu sempre comento isso, né? A pandemia nos trouxe a pior coisa né? Que é o distanciamento, vamos dizer assim, mas mostrou as agruras que já vivíamos no Brasil, e ela aumentou as agruras, né? Todos os dias a gente vê quase 170 mil mortos, né? O número de desempregados cada vez aumenta mais. E talvez agora, né, Josemir, talvez a gente eu estou me constituindo como intelectual ainda, né? Eu tenho muito caminho pela frente, talvez não tenho tanta maturidade, né? Diz que a intelectualidade vem com o tempo, né? Eu estou no meio do caminho, estou com meus 40 e poucos anos, então pretendo viver até uns 60, 70, quando ficar gaga, que Deus me leve, né? Ou sei lá eu quem, né? Me leve para não falar tanta bobagem, mais do que eu já falo hoje, né? Mas a maturidade também nos possibilita enxergar outras coisas, né? E talvez essa pandemia, né, ela mostrou que o Brasil tinha de pior, né? Mas também possibilitou outros encontros, outros afetos, né? E eu acho que essa possibilidade que a pandemia nos trouxe o Newton fala muito isso, né? De nos aproximar de pessoas que, em outros tempos,
não poderíamos estar juntos, né? Eu acho que eu penso que a gente tem que tirar o melhor dessa pandemia, né? Que é esses entrelaçamentos que nós temos como possibilidade, né? Ou seja, quando na minha vida eu poderia hoje conhecer a Nilce, se não fosse no Encontro de História da Educação, ou te conhecer, querido amigo, né? Então a gente não pode perder essas afetividades construídas nestes tempos sombrios, que sejam eles políticos, que sejam eles, né, sociais, de saúde, de educação. A gente vive um tempo sombrio de uma maneira geral. E aí não é ser, né, saudosista, ou somente ser saudosista, né? Mas é trabalhar com essa possibilidade do que a gente pode fazer a partir da saudade, ou seja, né, o que a saudade pode nos promover para ser diferente. Eu acho que a gente tem que sair diferente dessa pandemia, né? Não criar um novo normal, porque esse novo normal é muito ruim, porque o antigo era terrível, né? Mas um outro normal do mundo, um outro Brasil, um Brasil mais generoso, um Brasil mais justo, um Brasil mais equitativo, mais igualitário, enfim, né? Um novo Brasil. Eu penso que é retomar alguns princípios educativos do Paulo Freire, do Gramsci e de outros autores, né, que talvez estejam na nossa origem, né? E eu penso que ninguém tenha dúvida disso, né? É uma recomposição dos astros. Talvez o papel da história da educação hoje não é somente fazer pesquisa, mas também fazer esses processos, esses projetos que a gente faz de extensão e levar todos esses diálogos. As tuas histórias, Josemir, podem ser levadas para comunidades que outrora não ouviriam. Os meus alunos, ao ouvir as tuas histórias, podem se empolgar, fazer coisas parecidas aqui. Eu não conheço a história da Nilce. Queria ouvir também. O que ela traz marcado na pele, além das suas tatuagens? Né? Então, essas histórias são interessantes para nós ouvir, para nós nos constituir cada dia melhor, né? Querido amigo, assim, ó, eu não tenho palavras para te agradecer. Tamanha generosidade da tua presença na tarde de hoje. Agradecer as pessoas que estavam com a gente, que preencham lá o link, a presença da Nilce, né? Tua colega, né? Quizá seja minha colega um dia, e será, com certeza. Agradecer a todos os meus bolsistas de iniciação científica que aturam as minhas paranoias e não me abandonam, aos meus orientandos de mestrado, que permanecem comigo, apesar, né, das minhas loucuras, estão sempre topando as minhas ideias, eles são generosos demais. Acho que a palavra do dia hoje é generosidade, né? Quando tu partilha a tua história, quando tu te dispõe ao diálogo, quando tu te dispõe a contar tuas histórias e fazer reflexões sobre elas, né? Muito do que tu traz na tua fala, Josemir, serve para todos nós, né? Eu acho que a principal característica é não percamos o nosso compromisso social. Né? Não podemos esquecer de onde nós viemos, quem somos, o que queremos ser amanhã. Querido, abre o microfone para tu fazer o teu último registro. Te agradeço de coração a tua palavra, a tua paciência, a tua generosidade. Agradeço a todos que estão aqui, que participaram com a gente nessa tarde. Se Nilce quiser dar um tchau também, fique à vontade. Professora Nilce. Tchau, professor Josemir. Tchau, professora Alessandra. Agradeço imenso, assim, ter essa tarde em que eu estive com você mais uma vez, professor Josemir, encontrando o professor Alessandro também, encontrando Tobias, agora que eu vi que está aqui o nome dele, né? Apareceu aqui brevemente. É uma oportunidade realmente também de encontrar pessoas que a gente viu, né? Assim, por e-mail, né? Por uma conversa. Acho que eu cheguei a perguntar uma ou duas coisas para ele que eu não entendi. Então, assim, foi uma tarde muito bonita, realmente. Eu gostei muito também desse fato de você trazer a sua história, assim, ao vivo, né? Gravar para todo mundo ver, tá? Que isso é um processo bem complicado também. Parabenizo. E acho que realmente a palavra generosidade é uma palavra que resume tudo, professor. É isso mesmo. Acho que Josemir é isso. Muito generoso, sempre muito atencioso, sempre muito partilha os caminhos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui agora essa tarde. Forte abraço a todos e todas. Josemir. Obrigado, professora Nilce. Eu vou colar alguns links aqui para vocês, se me permitem. Por favor. Eu queria tocar uma música, mas não dá, não. Eu vou só lê-la.
Dei uma parte. Aqui são 3 músicas, e abaixo eu coloquei, para quem tiver interesse, fragmento aí da tese aí, né? Não falei pouco da tese, né? Eu queria chegar até a tese, porque não é fácil chegar à tese, né? Daí para frente, aquilo que eu falei para vocês, né? A gente consegue um ferramental e aí a gente consegue avançar mais, né? Então, penso que a tese foi um avanço, né? Importante. Mas eu vou pegar só um fragmento, novamente agradecer o convite do professor Alessandro, quero dizer-lhes que é muito difícil tratar dessa temática, sabe? Eu tenho muito tempo que eu não durmo direito, pensando nessa... o que falar é uma responsabilidade grande, né? Eu falei assim, meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Tá aí, quem gosta de falar é a nossa colega Vanessa, que está aí nos assistindo, Isabel, que são as pessoas que gostam muito de falar, né? Então, eu fiquei a pensar nisso, mas quero novamente agradecer a todos vocês aí, principalmente esse grupo que acredita, né, e que nos acompanha, acredita na ciência, que acredita na educação, que acredita na história, que há saída, né? O Brasil tem saída e nós estamos juntos construindo, reconstruindo essa saída aí, para que haja uma virada rápida, né? Então, eu quero agradecer o convite, dizer que estou à disposição, professor, para nós será um prazer também continuarmos aí com as nossas afetividades, né, extensionistas, investigativas e do ensino. Esse primeiro link que eu coloquei aí, que é o Vanderly, é um artista que faleceu, infelizmente, bem jovem, né? Então, eu até utilizei na minha tese uma das canções dele, que é do Brasil. Então, eu vou só ler aqui duas partezinhas que me chamam muita atenção. Ele fala assim, na música, a música é do Brasil. Ele diz assim, falar do Brasil sem ouvir o sertão é como estar cego em pleno clarão. Olhar o Brasil e não ver o sertão é como negar o queijo com a faca na mão. Esse gigante em movimento, movido a tijolo e cimento, precisa de arroz com feijão. Que tenha comida na mesa, que agradeça sempre a grandeza de cada pedaço de pão. É claro que ele vai dizer, então ele vai agradecer todo mundo, agradeça a Clemente, que leva a semente em seu embordal, Zezé e o penoso balé de pisar no cacau, Maria que amanhece o dia lá no milharal, Joana que ama na cama do canavial, João que carrega a esperança em seu caminhão para a capital. Ou seja, é dizer para vocês que o meio rural, né, o meio ribeirinho nos sustentam, né? Então, assim, o que infelizmente, o que eu já detectei, detecto ainda, é um desprezo grande das populações rurais, das populações ribeirinhas. Eu sempre trabalhei também nas escolas urbanas, né, no desprezo também dos trabalhadores urbanos, né, as crianças, os jovens, né, mas que a gente tenha um pouco mais de cautela, de cuidado, de sensibilidade ao tratarmos as comunidades que merecem a nossa atenção, não é, que merecem aí as nossas ajudas intelectuais, né? É muito importante. Então, para nós sempre é um prazer. Eu, de alguma forma, eu me especializei aí na história da educação rural ribeirinha, né? Eu gosto muito, embora de não ter um pedaço de terra, de não saber plantar, não sei fazer nada disso, né? Mas quando a gente fala formação de professores, quando a gente fala propostas metodológicas, didáticas, quando a gente pensa as dificuldades, as políticas públicas, né? Quando a gente pensa materiais didáticos, quando a gente pensa a própria legislação educacional e outras coisas mais, isso me chama muita atenção. E, infelizmente, a gente tem visto aí que é um povo, né? Um povo que tem ficado à margem de muita coisa. Então, muitíssimo obrigado, uma boa semana, conte sempre conosco, e desculpe aí pela prosa extensa, né, mas como diz a nossa colega que assiste aí, a Vanessa, né, ela tem uma história bonita também, a Isabel, todo mundo tem uma história bonita, né, mas ela faz questão de contar para tudo quanto é lado aí que ela se descobriu como professora,
uma ocasião que eu disse, então, em sala de aula, que a ferramenta de trabalho é o professor, e que ela falava muito e não sabia o que fazer. E aí ela se reafirmou na condição de pedagoga, né, de professora, que ela gosta de falar, não só gosta de falar, mas os pedagogos, as pedagogas, os historiadores, historiadoras falam bonito, né? Muito obrigado, professor. Obrigado. Eu queria que todo mundo, se pudesse, abrir a câmera para a gente tirar aquela foto, para depois compartilhar no Facebook lá, para ficar registrado, né? Todo mundo aí se arrumou para vir para esse encontro, né? Veio de longe. Então, a gente tem aqui pessoas do Rio Grande do Sul, tem pessoas do Norte, do Nordeste, né, do Sul do Estado, da região serrana, de muitos lugares, de muitas cores, de muitos sotaques, né? Então, é um encontro para lá de brasileiro, né? Então, eu vou tirar uma foto aí e depois eu coloco lá nas redes sociais, e aí vocês se acham, né? Josemir não tem Face, está na hora de criar um, Josemir, né? Porque a gente olha, foi difícil achar uma foto desse menino, né? Para fazer o cartaz. Tobias é que sofreu lá. Eu disse, Tobias, só consegui achar uma foto. Ele disse, não, mas essa aí dá. Então, queridos amigos, mais uma vez, meu muito obrigado a todos e todas e todes. Foi uma experiência. Segunda-feira tem o nosso 10º encontro, na próxima segunda, com a professora Rosa Fátima, presidente da Sociedade Brasileira de História da Educação. Espero encontrá-los todos. Nilce, gostaria muito da tua presença na próxima segunda. Josemir, eu sei que tu está sempre presente com a gente. Queridos, um grande abraço, um grande beijo virtual em todos. Sintam o meu abraço, a minha energia daqui do Rio Grande do Sul para todos vocês. Cuidem-se e fiquem em casa, se puderem. Tá? Muito obrigado e até o próximo encontro. Bom, muito obrigado.